Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. E nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo dos operadores vetoriais, entrando, finalmente, no rotacional de um campo vetorial. Como eu falei com vocês, o rotacional ele produz um outro campo vetorial, que representa essa circulação desse campo vetorial que a gente está interessado em conhecer. Então a gente pode pensar do seguinte, que um campo vetorial a gente pode pensar que ele tem uma componente que é normal a uma superfície, mais uma componente que é tangencial a essa superfície. Bem, enquanto a componente normal ela vai contribuir no divergente desse campo vetorial, a componente tangencial vai contribuir no rotacional desse campo vetorial. Tá bom? Então é importante lembrar que quando a gente fala de rotação, a gente vai utilizar a regra da mão direita, porque a regra da mão direita, o nosso polegar, quando a gente faz a rotação com os 4 dedos, o sentido de rotação com os 4 dedos, e o nosso polegar virado para cima, ele aponta para o eixo. Qual é o eixo de rotação? Então a gente precisa utilizar a regra da mão direita, porque a partir dela a gente vai ter o vetor, a direção e sentido desse vetor, que representa essa circulação. Porque esse vetor, a intensidade dele vai nos fornecer a intensidade dessa circulação, e a direção e sentido dele é o eixo de rotação, representa o eixo de rotação, dado pela regra da mão direita. Então vamos considerar um contorno fechado C, ele tem comprimento C, pode ser, por exemplo, o arco de uma circunferência. A circulação de um campo vetorial B, ela é definida como a integral de linha de B em torno do percurso de C. Então, o que é a integral de linha? Uma integral de linha, ela é uma integral de um vetor, que a gente vai entender esse nosso DL como sendo um vetor que representa esse nosso percurso. Ou seja, cada elemento desse vetor, cada elemento desse percurso, é um vetor que aponta para o sentido em que esse percurso está sendo modificado. Então isso daqui é uma curva, um contorno, é uma curva fechada, porque a integral é fechada, a gente tem uma curva fechada, e para medir a circulação a gente vai estar interessado na componente de campo vetorial que tem a mesma direção e sentido dessa circulação. Então primeiro eu vou definir um contorno, eu defino um contorno, uma curva fechada. Imagina então uma curva fechada, e aí eu vou projetar, eu vou ver a projeção desse campo vetorial sobre essa curva fechada, e aí eu vou medir cada pedacinho de campo vetorial nesse pedacinho de curva fechada, nesse pedacinho de curva, e aí eu vou somar cada pedacinho de curva, cada pedacinho de campo vetorial na direção e sentido desse pedacinho de curva, eu vou somar, e aí eu vou ter a medida da circulação. Então é assim que a gente calcula a circulação. É uma integral fechada de quem? Da projeção do campo vetorial nessa curva, nesse contorno que eu estou interessado. E aí eu vou medir a circulação desse campo vetorial seguindo esse contorno. Então se eu mudar o contorno, eu mudo o resultado da circulação. Porque aí eu vou ter um campo vetorial que está sendo projetado num contorno diferente. Então vamos considerar, por exemplo, o nosso campo sendo uniforme. Ou seja, a gente tem um campo que ele é constante e ele aponta na direção de x positivo. Então vamos considerar aqui, x, quer dizer, y e x. Aqui é como se a gente tivesse aquele nosso sistema de coordenada retangular, só que visto de cima, Tá vendo? O Z está aqui, o Z é bem esse pontinho daqui, apontando para a gente, Tá apontando para fora do computador. O Z está aqui. E o Y está aqui e o X está aqui, É o nosso sistema de coordenada retangular visto de cima. O nosso B, ele é uma constante, B0 apontando para X positivo. Então o nosso B está aqui, São essas setas aqui. Essas daqui são as nossas linhas de fluxo, ou linhas de campo, que representam o nosso campo vetorial B. E aí eu quero medir, por exemplo, a circulação desse campo vetorial, considerando esse contorno aqui, É um contorno pequenininho, que tem um ΔY pequenininho aqui e um ΔX pequenininho aqui. A gente poderia até chamar de um dx dy, certo? Que é um pedacinho bem pequenininho de um elemento diferencial
né, de área. Isso aqui é um elemento diferencial de área e a gente está circulando, a gente está vendo o contorno desse elemento diferencial de área. Bem, a circulação é a integral de linha desse nosso campo vetorial. Como que a gente calcula a integral de linha? A gente precisa, então, projetar o nosso campo B sobre essa linha daqui, mais projetar o nosso campo B sobre essa linha daqui, mais projetar o nosso campo B sobre essa linha daqui, mais projetar o nosso campo B sobre essa linha daqui. E isso vai nos fornecer uma componente, ó, que mede a circulação em relação a essa superfície XY. Lembrando que a circulação é dada pela regra da mão direita. E aqui, ó, aqui eu também estou fornecendo o sentido de rotação. Pela regra da mão direita, se a gente circular nesse sentido, ele vai apontar para Z positivo. Quer dizer que essa circulação ela tem uma intensidade que vai ser dada, né, pelo resultado, né, por esse módulo dessas projeções, mas o sentido dessa circulação ela aponta para Z positivo. Naturalmente, se a gente estivesse indo no sentido horário, aí ela apontaria pela regra da mão direita para o Z negativo, né? Então, repara que essa circulação ela é um vetor. Esse resultado vai ser um vetor apontando na direção de Z positivo. Só que aqui no caso, nesse primeiro momento, eu quero só medir o valor dessa circulação. Eu não estou nem interessado ainda em comentar essa questão da direção, né, do eixo de rotação. Bem, então cada componente seria essa aqui, ó. A gente teria a componente, ó, uma integral pegando isso aqui primeiro, ó, de A até B, de B0x, né, que é o nosso campo vetorial, escalar quem? Esse pedacinho aqui, ó, que seria um dx na direção de x. Mais o B0x, ó, BC, B0x, só que agora a direção é quem? É um pedacinho dy na direção de y. Aqui é a mesma coisa, né? Também é o x na direção, o dx na direção de x. Aqui também, esse pedaço aqui também é o dy na direção de y. Mas o que muda é que aqui, ó, vai de C para D, ou seja, ele vai no sentido negativo de x. Então esse resultado vai dar negativo, enquanto esse daqui vai no sentido negativo de y. Tá certo? Quando a gente vai fazer, ó, esse produto escalar, ó, x, y, não tem, eles são perpendiculares, né? Então esse produto escalar vai dar zero. E esse daqui também, ó, x, y, também vai dar zero. Esse daqui, ó, x, escalar x, vai dar 1. Então esse daqui vai ser o B0 dx. Tá vendo? B0 dx. E esse aqui também vai ser B0 dx. Só que aqui vai de A a B, ó, sentido positivo. E aqui vai de C a D, sentido negativo. Bem, quer dizer que essa integral aqui, ó, ela vai dar negativa, tá vendo? E quanto que vale esse comprimento AB? Ele vale ΔX. E quanto que vale o comprimento CD? Também vale ΔX. Quando a gente vai calcular, então, essa circulação, a gente viu que ela é igual a zero. Repara só, esse campo ele é uniforme, ele não varia. Então, qual é a circulação dele? Ele não circula, né? Ele está sempre com a mesma intensidade apontando para baixo. Então, a circulação de um campo uniforme é sempre igual a zero. Então, isso aconteceu porque o nosso campo vetorial é uniforme. Se esse nosso campo vetorial, sempre que o campo vetorial for uniforme, então a nossa circulação, né, vai ser igual a zero. Agora aqui, ó, eu peguei como exemplo aquele nosso experimento, né, não sei se vocês fizeram a introdução à engenharia elétrica, com o nosso ímã. E aqui a gente tem o campo magnético, tá vendo? Ele sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul, tá vendo? Todas as linhas, elas saem no norte e se fecham aqui no sul. E aí a primeira observação importante é a seguinte: imagina que esse nosso retângulo aqui fosse a nossa região fechada. Fosse a nossa região fechada. Se a gente quiser calcular o fluxo líquido, ó, esses aqui não está atravessando, né? Agora esse aqui está atravessando. Ó. Opa, tem um fluxo líquido, tem um fluxo positivo. Só que essa mesma linha entra aqui. Então a quantidade de linhas que saem são iguais às quantidades de linhas que entram. Quer dizer que o divergente desse campo magnético é igual a zero. O divergente é igual a zero, só que ele tem, ó, uma circulação. Então, por exemplo, se a gente escolhesse esse percurso aqui, ó, se a gente escolhesse esse percurso,
quando a gente fosse fazer essa circulação, né, essa integral da projeção do campo B, que também está exatamente nessa direção aqui, ó, a gente teria o quê? Uma circulação. Porque ó, eu tenho esse contorno nessa direção e sentido, eu tenho esse campo magnético que segue exatamente esse contorno nessa direção e sentido. Naturalmente, a gente vai ter aqui uma circulação líquida. A gente vai conseguir medir uma circulação líquida utilizando essa integral. Então, né, observe que para qualquer que seja a superfície fechada ao redor do ímã, a taxa de variação das linhas de fluxo através dessa superfície é sempre igual a zero, né? A quantidade de linhas que saem é igual à quantidade de linhas que entram, e significa que o divergente desse campo vetorial é igual a zero. Por outro lado, existe circulação dessas linhas. Então, o rotacional, né, que é a nossa medida de circulação, ele vai ser diferente de zero. Então, é importante observar que a magnitude, né, dessa circulação vai depender do contorno escolhido, né? Ou seja, se eu escolher um contorno que segue exatamente a circulação do campo magnético, essa circulação vai ser máxima. Agora, se eu escolhesse um outro contorno que seguisse, por exemplo, o contorno ao invés de ser assim, ele fosse, sei lá, um pouquinho torto, ó, ele fosse assim, ó, um pouquinho mais torto em relação, ainda teria uma circulação, só que essa circulação seria menor, porque a gente está fazendo a projeção dela sobre, é o produto escalar, né? A projeção dela sobre esse contorno. Se você tiver com um contorno que é exatamente igual à circulação do campo, aí a projeção vai ser máxima, né? Agora, se ela for um pouco diferente, aí você vai ter um resultado um pouco menor. É aquela questão da projeção, né, do produto escalar. E aqui, ó, considera aqui em coordenadas cilíndricas, né? Imagina que a gente tem um cilindro aqui, né, imaginário. A gente tem um cilindro imaginário. E aí, se a gente escolher, por exemplo, o nosso contorno estando no plano XY, a gente vai ter uma circulação que vai ser máxima. Ela pode até ser um pouco inclinada em relação ao plano XY, mas como o nosso campo magnético, né, aqui, o nosso campo vetorial, ele está no plano XY, então, naturalmente, se o contorno estiver no plano XY, a gente vai ter algum tipo de circulação. Agora, se por outro lado a gente escolher um contorno que seja perpendicular a essas linhas de campo, então imagina que a gente escolhe um contorno que esteja no plano YZ ou então no plano XZ, que é perpendicular. Aí, se é perpendicular, não vai ter projeção. Se não vai ter projeção, a medida de circulação vai dar zero, né? Então, desde que a gente escolha um contorno que seja paralelo ao plano XY, nesse caso, porque o nosso campo magnético está no plano XY, então a gente vai ter uma circulação diferente de zero. Agora, se a gente escolher qualquer contorno que seja perpendicular ao plano XY, ou seja, perpendicular à circulação do campo vetorial, por exemplo, paralelo ao plano XZ ou ao plano YZ, então a gente vai ter circulação nula. Pois, né, o que acontece é isso, né? O DL, ele não teria uma componente na direção de φ, que é justamente a direção e sentido de circulação desse nosso campo vetorial. E aí, se não tem, né, o produto escalar, a projeção, né, que seria o produto escalar em relação a ele, vai ser igual a zero. Então, como eu falei, né, o valor dessa circulação vai depender do contorno que a gente escolher. Tá certo? E também, né, a direção e o sentido, né, do contorno também vai determinar se essa circulação é positiva ou negativa. Então, se eu escolher um contorno que está no mesmo sentido de rotação do campo magnético, do campo vetorial, essa circulação vai ser positiva. Agora, se eu escolher um contorno que tem um sentido oposto, essa circulação vai dar um resultado negativo. Significa que o nosso campo vetorial está girando no sentido oposto ao do contorno. Então, assim, né, gostaríamos de escolher qual que seria o caso ideal. O caso ideal seria a gente escolher um contorno que maximize esse nosso valor dessa rotação e que também tenha, né, a mesma direção e sentido do nosso campo vetorial. Que seria, né, seguindo aquele caso, né, seria a gente escolher aqui um contorno que maximizasse essa projeção desse campo vetorial sobre esse contorno, também obedecendo, né, mantendo a mesma direção e sentido dessa circulação desse campo vetorial. E essa é justamente a função do operador rotacional. Então, o operador rotacional, ele fornece o quê? A máxima magnitude
e a orientação da circulação das linhas desse campo vetorial. Então, o operador de um campo vetorial F vai me fornecer qual é a máxima circulação desse meu campo vetorial F, e ele também vai fornecer um vetor, né, pela regra da mão direita, ele vai ter direção e sentido perpendicular, né, a esse eixo de rotação, perpendicular à rotação, ou seja, ele é um eixo de rotação. Ele vai estar apontando, né, no sentido e direção perpendicular à rotação, né, que é justamente esse eixo de rotação. Então, né, a direção do rotacional do campo vetorial é normal, né? Ele é um vetor unitário normal à superfície de circulação, que é o próprio eixo, que é o que a gente chama de eixo de rotação. Então, as direções e sentidos a gente consegue encontrar usando a regra da mão direita. Então, a gente vai ter, por isso que vão ter 3 componentes. Por que o nosso rotacional ele é um campo vetorial? Porque ele tem 3 componentes. A componente x é a rotação da superfície em relação ao plano YZ. A componente y vai me dar a rotação em relação ao plano XZ. E a componente z vai dar a rotação em relação ao plano XY. Por quê? Porque o x ele é o vetor normal à superfície YZ. Ou seja, esse vetor normal, né, pela regra da mão direita, se a gente fizer a rotação de y para z, se a gente fizer ali a rotação de y para z, o nosso polegar vai apontar para x positivo, né? E a mesma coisa para os outros. A rotação de x para z aponta para y positivo e a rotação de x para y aponta para z positivo. Então é importante observar que o rotacional de um campo vetorial ele resulta em um campo vetorial, né? Isto é, ele é um vetor, né, definido para cada ponto que representa a circulação no entorno daquele ponto. Então, por ser um campo vetorial, a gente tem um vetor em função do ponto x, y, z. E o que significa esse vetor nesse ponto? A direção e sentido desse vetor é o eixo de rotação. E o valor, o módulo dele é a intensidade da rotação, é a intensidade da circulação. Em relação a quem? Aquele ponto. Então eu tenho uma circulação em relação àquele ponto. Eu estou circulando ao redor daquele ponto. E o eixo de rotação é a direção e sentido do rotacional. Então vamos calcular aqui, ó, apenas, né, a componente na direção de x. Né? Então a gente está imaginando aqui uma circulação, a gente tem aqui um ΔZ, um ΔY, né? ΔZ, ΔY, a gente tem aqui uma circulação, né, ao redor dessa superfície ΔS, né, que é um ΔZ vezes ΔY. Aí aqui a gente tem o ponto 1, 2, 3, 4, tá bom? E aí a gente vai medir, né, aquela integral, vamos usar aquela integral de linha para medir a circulação ao redor, né, a circulação, ou seja, a projeção da nossa componente F sobre quem? Sobre cada uma dessas... A projeção dessa nossa componente, das componentes de F sobre cada uma dessas direções, né? De cada uma dessas linhas. E essa soma, né, vai dar quem? Vai dar a circulação, né, dessa superfície YZ, que é, né, se a gente fizer a regra da mão direita, ela aponta para x. Então a gente vai ter a componente x do rotacional. Essa componente x representa a circulação dessa superfície, né, paralela ao plano YZ. Então, né, a gente tem aqui a gente tem esse ponto, né, que seria o ponto no ponto 1. A gente tem, ó, essa projeção, né? A gente tem esse contorno de 1 até 2 que aponta para dy, né? A gente aponta para dy. Naturalmente só vai contribuir para essa circulação a componente que for paralela a essa aqui, né? Ou seja, a componente fy. Então a gente vai pegar a componente fy do nosso campo vetorial e vai multiplicar ela, né? Vai fazer o produto escalar com esse dy na direção de y. Aí esse produto escalar vai resultar num fy dy. Esse fy dy. Naturalmente eu tenho que fazer a integral de 1 a 2, porque eu estou considerando né, cada uma das contribuições de cada elemento diferencial de comprimento. Então vai ter uma integral de 1 até 2. E aqui eu também estou considerando a variação que pode ocorrer, né, dessa minha componente em y em relação a z. Porque pode existir uma variação aqui dela, né, dessa minha componente y em relação a z, né, assim, né? Aqui nesse caso, como eu estou bem na base, né,
o nosso ΔZ é igual a zero. Só que, por exemplo, aqui em cima a gente já tem um ΔZ. Então aqui eu não tenho variação dela em relação a Z. Mas aqui em cima eu tenho variação em relação a Z. Variação em relação a X eu não tenho, né? Porque a nossa superfície tá num determinado ponto X. Então ela não vai ter variação em X. Mas ela pode ter uma variação em Z. Ó. Aqui, se eu considerar esse ponto, né? Esse ponto aqui, o ΔZ aqui eu vou considerar que é zero, né? E aqui seria o ponto ΔZ, né? Que tem essa diferença ΔZ daqui para cá. Então aqui eu estou considerando esse zero, né? Naturalmente eu só estou vendo aqui, né, a integral de 1 até 2 de fy, né, que é a componente de f nessa direção, vezes dy, que é o pedaço diferencial na direção desse contorno. Bem, aqui ó, eu tenho a integral de 2 até 3, né? A direção aqui agora é fz, a diferencial aqui vai ser dz, só que eu tenho que considerar que pode existir uma variação daqui para cá, dessa componente z em relação a y. Então pode existir uma variação daqui para cá, que é essa derivada parcial de fz em relação a y, vezes esse comprimento, que é ΔY. E aí a mesma forma o 3, 4, né, ele é a componente na direção de y, né? Isso daqui vai ficar com um sinal negativo, né, porque o fy aponta para lá, mas esse nosso 3 a 4 está apontando no sentido de y negativo, então vai aparecer um sinal negativo. Aqui a gente tem que considerar uma variação desse fy em relação a z, por isso que aparece esse termo aqui, né, variação de fy em relação a z, vezes ΔZ, vezes essa distância. E o outro termo, né, é o fz, vai ficar negativo, porque está apontando, o nosso contorno está apontando no sentido negativo. E aqui, né, como a gente está nesse ponto, a gente não tem variação de y, né, porque aqui a gente está considerando y igual a zero. Aqui tinha, né, porque tem uma variação ΔY, aqui não tem, aqui é o próprio zero. Bem, aí reorganizando, né, a gente chega nessas equações, né, e aí a derivada, né, de fy, a integral, né, de fy, nesse caso, dy, a gente vai escrever isso como sendo um fy, dy é de 1 até 2, de 1 até 2 esse comprimento é o que a gente chama de ΔY. Então a gente vai ter um fy ΔY mais um fz, né? Eu só estou repetindo esses termos que estão aqui dentro e substituindo o dz, o dy, né? O dz e o dy, e o dy aqui, o dz aqui, o dy aqui, o dz aqui, por ΔY, ΔZ, menos ΔY, porque está no sentido oposto, e menos ΔZ, porque 1, 2 está no sentido oposto. Então a gente chegou nesse daqui, aí fazendo essas continhas, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. A gente chega à expressão dizendo que a circulação desse nosso campo vetorial, considerando esses eixos, considerando esse eixo de rotação, apontando para x, né, porque a rotação está nesse sentido, vai apontar para x. Essa componente x desse meu rotacional, dessa minha circulação, né, ela tem esse valor aqui. Então ele é esse termo, né, é a derivada de z em relação a y menos a derivada de y da componente y em relação a z, multiplicado por ΔY ΔZ. Quem é ΔY ΔZ? É o ΔS, é o elemento diferencial de área. Então, se eu fizesse, ó, aí observe que só vão contribuir para a circulação, né, as componentes, né, considerando o eixo de rotação sendo x, as componentes na direção de y e na direção de z. Tá vendo? Só as componentes z e y que contribuem para a rotação em relação a x, né? E, né, considerando agora as três componentes, né, então aqui a gente tem a componente na direção de x. Se a gente fizer a mesma coisa, só que considerando y e z, a gente vai ter essas componentes aqui, ó. É a circulação, ó, componente x em relação a z, menos a componente z em relação a x. E o elemento diferencial de área, agora se está apontando para y, né, é o ΔX, ΔY, ΔX, ΔZ. Esse aqui é o nosso ds, ΔS, né, o nosso elemento diferencial de área. E considerando agora o eixo de rotação na direção de z, ou seja, o plano xy, aí a gente vai ter essa fórmula daqui. E aí como que a gente define o rotacional? O rotacional são justamente essas
derivadas parciais nas direções de x, y, z. Por isso que ele resulta num vetor. Então essa daqui é a nossa definição do rotacional de um campo vetorial F em coordenadas retangulares. Ó. É essa expressão aqui. E aí, substituindo aqui, a gente chega à conclusão que a circulação é o rotacional vezes esse elemento diferencial de área. Significa que o rotacional, ó, se a gente jogar esse ΔS para o outro lado dividindo, o rotacional mede a circulação por unidade de área, né? Então o rotacional mede a circulação por unidade de área. E como eu falei com vocês, o rotacional ele considera o contorno que maximiza essa circulação. Então o rotacional ele mede a máxima circulação líquida por unidade de área. Então essa é a medida do rotacional. O rotacional aqui ele é representado por um produto escalar entre o operador del e o campo vetorial F. Se vocês pegarem o operador del e fizer o produto escalar com o campo vetorial F, vocês vão chegar exatamente nessa fórmula daqui, ó. Chega exatamente nessa fórmula. Por quê? Por que é um produto vetorial? Por quê? Porque a nossa superfície, a gente representa ela como um vetor normal, né? E o nosso vetor a nossa componente que contribui para a circulação são as componentes tangenciais à superfície. Ora, se a componente tiver normal à superfície, quando a gente fizer o produto vetorial de duas componentes que estão na mesma direção e sentido, esse produto vai dar zero, né? Agora, se a gente fizer o produto vetorial entre uma componente normal e uma componente tangencial, esse produto vetorial vai dar o valor máximo, né? Que ela vai estar fazendo um ângulo de 90 graus. Então, por isso que o rotacional mede essa máxima circulação. E do ponto de vista de operação com vetores, porque são dois vetores, né? O vetor del com o campo vetorial, esse produto vetorial não é... O produto vetorial, a gente não viu na unidade 1, que ele mede essa rotação de um vetor em relação ao outro. Como o vetor normal, né, que é o vetor superfície, ele está normal à superfície, e aqui a gente está considerando as componentes tangenciais, o ângulo entre eles é de 90 graus. Então essa circulação é máxima. Então essa circulação sempre vai ser máxima. E aí ela vai ter uma componente x, uma componente y, uma componente z, que está apontando para quem? Está apontando pela regra da mão direita. É o eixo de rotação desse campo vetorial. Então esse eixo de rotação, se ele estiver apontando para cima, ele só vai ter essa componente aqui, ó. Se ele estiver apontando para a direita, ele vai ter essa componente aqui, que significa que a gente só tem circulação. Se ele estiver apontando para a direita, quer dizer que a circulação está ocorrendo em um plano paralelo ao plano XZ. Se ela estiver apontando para frente, né, para cima da gente, né, para fora do computador, então a rotação está ocorrendo no plano ZY, né, e o eixo de rotação está apontando para X, utilizando a regra da mão direita. Agora, ela pode ter um eixo de rotação qualquer. Ela pode estar apontando para uma direção qualquer. E aí, naturalmente, esse eixo de rotação vai ter componente x, y, z, e as intensidades de rotação, né, dessas projeções nesses eixos de rotação, né, vai depender dessas derivadas parciais aqui. Bem, o produto vetorial, eu não sei se vocês lembram da fórmula dele lá da unidade 1, só que a gente consegue calcular, né, o rotacional utilizando aquele determinante, né, aquele determinante lá do produto vetorial. Então aqui, né, a gente vê que ao invés de ser o vetor A e o vetor B, né, como era lá na unidade 1, aqui a gente tem o vetor del, né, e o vetor F, mas a forma como a gente está escrevendo é exatamente a mesma. E aí, se vocês calcularem o determinante dessa matriz, a gente vai chegar exatamente nessa fórmula daqui, ó. É só para comprovar, para mostrar para vocês que, de fato, essa representação de um produto vetorial é porque, de fato, é um produto vetorial, né? É o produto vetorial entre o vetor del, né, que é normal à superfície, e o vetor F, que é paralelo à superfície. Então as componentes normais de F se anulam, né, ficam zero, porque não contribuem para a circulação, e as componentes tangenciais de F contribuem porque elas de fato são as que estão circulando, ou elas são paralelas à superfície de rotação.
E aí, né, daqui para frente, o que a gente vai fazer é calcular, né, considerar né, as fórmulas, né, em coordenadas retangulares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, e calcular o rotacional de cada um desses campos vetoriais. Então, considere, por exemplo, que a gente tem esse campo vetorial, x² mais y² na direção de x, né, apontando para x positivo, e a gente quer o rotacional desse campo vetorial nesse ponto. A fórmula do rotacional é essa. E aí a gente tem que ver, ora, ele só tem componente x. Se ele só tem componente x, então eu só vou ficar com esse termo daqui, que a gente só vai ver onde tem fx, ó, só vai ficar com esse termo e só vai ficar com esse termo. Porque os outros termos, o fy, fz, é tudo igual a zero, porque não tem fy, fz. Então, na verdade, fazer o rotacional desse campo é calcular essa fórmula daqui, que são manter apenas as componentes que tem o fx. E aí a derivada de fx em relação a z dá zero, na direção de y, e a derivada de fx em relação a y dá 0 mais 2y na direção de z. Aí tem um sinal de menos aqui, ficou um menos aqui, então o resultado desse rotacional deu menos 2y na direção de z. Ou seja, isso daqui mede a nossa circulação por unidade de área. Lembre-se disso, rotacional mede circulação por unidade de área. E quanto que vale a circulação no entorno desse ponto, o ponto 0, 1, 2? Então, substitui. Aqui só tem y, né? Então, a gente vai substituir um 1 aqui, que vai dar menos 2 na direção de z. Ou seja, se a gente considerar a circulação no entorno desse ponto, a gente vai ter essa circulação por unidade de área. É menos 2 por unidade de área. Está rodando em que sentido? Está rodando em relação ao plano XY. Por quê? Porque o meu eixo de rotação está apontando no sentido, né, de z negativo. Então ela está girando no sentido horário. No sentido horário, em torno do... Imagina, pega o ponto 0, 1, 2, coloca um plano XY em cima desse ponto 0, 1, 2, e em cima desse plano coloca uma rotação no sentido horário, porque deu negativo. E esse 2 aqui mede a magnitude. Então quer dizer que esse nosso campo vetorial, a máxima magnitude dele, né? A máxima magnitude dele nesse ponto 0, 1, 2 é igual a 2, e ele está girando nesse ponto, ele está circulando ao redor desse ponto 0, 1, 2 no sentido horário, né? Em cima do plano XY, né? Porque o eixo de rotação está apontando para Z, né? E aí aqui considera um outro campo vetorial, né? Aqui eu só criei um outro exemplo, né? Agora ele tem tanto componente x quanto componente y. E aí novamente a gente quer o rotacional num ponto, né? 2, 1, menos 1, coordenadas retangulares. Pegamos a fórmula, vamos considerar só as componentes fx e fy, porque não tem a fz. Então a gente cancela todas, onde tem fz a gente anula, né? A gente desconsidera. Vamos ficar só com essas componentes. E aí vem calculando as derivadas. Faz a derivada de fy em relação a z na direção de x, a derivada de fx em relação a z na direção de y, a derivada de fy em relação a x, menos a derivada de fx em relação a y na direção de z. Bem, esse primeiro termo, essa derivada daqui em relação a z, vai dar 2 cosseno de πy sobre 2. Né? 2 cosseno de πy sobre 2. Aí tem o menos na direção de x. A derivada de fx em relação a z é zero, né? Porque não tem z aqui, então ela dá zero. Mas a derivada de fy em relação a x, ó, também dá zero porque não tem x. E a derivada de fx em relação a y vai dar 5x² vezes π sobre 2 vezes cosseno de πy sobre 2. E tem um sinal de menos por causa da fórmula aqui, e o z está aqui. E aí, reorganizando, a gente chega nesse resultado, que é o valor desse rotacional. E aí, ó, vamos calcular o valor desse rotacional nesse ponto aqui. Substituindo nesse ponto, coincidiu desse rotacional ser igual a zero. Quer dizer que não existe circulação ao redor desse ponto. Esse que é o significado do rotacional ser igual a zero. Esse campo vetorial não tem circulação ao redor desse ponto. E aí, né, daqui para baixo, o que a gente vai fazer é ver a fórmula para coordenadas do rotacional para coordenadas cilíndricas, tá? Então a gente tem a fórmula para coordenadas cilíndricas. Do ponto de vista matricial, a gente representa dessa fórmula, né? Dessa forma.
Se a gente fizer o 1 sobre R vezes esse determinante, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. E aí daqui para baixo a gente só faz exercícios, né, considerando essas fórmulas, né, a fórmula da coordenada cilíndrica, né, e aqui tem a fórmula da coordenada esférica e o exercício considerando a coordenada esférica, tá? Então são equivalentes, né, só com as fórmulas um pouquinho mais complicadas, né? Se a gente for olhar aqui a coordenada cilíndrica, né, a fórmula é essa aqui. No caso a gente só tem a componente R φ, a componente z não existe, então a gente vai cancelar as componentes z, chega nessa fórmula aqui, que é a derivada da componente φ em relação a z, que vai dar r ao quadrado, cosseno de φ, vezes menos 5, vezes e elevado a menos 5z, na direção de r. Então tá, esse termo tá aqui, ó. O próximo termo é a derivada de r, da componente r em relação a z. Não tem z aqui, essa derivada deu zero. Mais 1 sobre r vezes a derivada de r vezes a componente φ. Então, quando eu multiplicar aqui por r, vai ficar r ao cubo. Eu tenho que fazer a derivada disso em relação a r, vai dar 3r ao quadrado, né, vezes todo esse resto. Menos a derivada de fr em relação a φ, que vai dar r cosseno φ. E aí, reorganizando, né, fazendo essas continhas, a gente chega nesse resultado para o rotacional. E aí eu quero no ponto 1, r igual a 1, φ igual a π, z igual a 0, substituindo, a gente vai chegar nesse resultado, ó. É uma rotação no sentido horário, porque está negativa, e ela tem um eixo, ó, que aponta para R e para Z. Então é um eixo que está, né, nesse ponto φ igual a π. Então φ igual a π está lá no eixo x negativo. Se a gente pegar esse ponto, ela tem uma rotação que fica bem no plano, tanto, né, ela fica inclinada, né, em relação ao plano, tanto o plano Zφ quanto no plano Rφ. Então ela está inclinada, ela tem projeção em relação a esses dois planos. E esse aqui é o nosso eixo de rotação. O módulo desse vetor vai dar a intensidade da circulação ao redor desse ponto. Bem, coordenadas esféricas também tem uma fórmula que é bastante extensa, né? E aí, considerando esse campo vetorial, que só tem a componente R, então a gente cancela todas as outras componentes, fica só com a FR. E aí os únicos termos que tem FR são esses dois. E aí, fazendo a derivada dela em relação a φ, a gente vai ter o 5 sobre R vezes cosseno de... a derivada dela em relação a φ, como não tem φ, né, aqui é θ, então essa derivada vai dar zero. Então essa derivada, esse termo aqui deu zero. Então tudo isso aqui vai dar zero. E aí sim, né, a derivada dela em relação a θ vai dar... aqui na verdade é R... Não, tá aqui. A derivada dela em relação a θ vai dar 5 sobre R vezes o cosseno de θ, que está aqui, né? Aí tem um sinal de menos da fórmula, tem 1 sobre R aqui, na direção de φ. Aí vai ficar R vezes R da R ao quadrado, menos 5R ao quadrado, cosseno de θ, na direção de φ. Esse daqui é o resultado rotacional. Nesse ponto daqui, né, o ponto Rzão igual a 1, o θ igual a π e o φ igual a 0, substituindo, a gente vai ter uma rotação igual a 5 no entorno desse ponto. Né, ela aponta para φ, né, quer dizer que ela é paralela ao RZ, né, ao plano RZ, nesse ponto aqui, né? Nesse ponto em que o nosso φ é igual a 0. Ou seja, se φ é igual a 0, ela está bem no... Ela tá bem no plano... Ela é paralela, né? Ela é paralela ao nosso plano XY, né? Então essa rotação paralela ao plano XY está apontando para φ positivo, ou seja, está apontando para fora do quadro. Então a rotação é no sentido anti-horário, com a intensidade 5, no plano paralelo ao plano XY, porque o nosso φ é igual a 0, e o φ igual a 0, ela fica bem em cima do plano, perdão, XY não, no plano YZ, que é o nosso plano frente, né? Bem, aqui tem um resumo, né, de cada uma das fórmulas, tá? Tem um resumo de cada uma das fórmulas, né, para o retangular, cilíndrica e esférica. Aqui a gente tem as propriedades do rotacional, né? A gente tem que, né, se o rotacional, né, de um campo vetorial A mais B é igual ao rotacional de A mais rotacional de B, ou seja, ele permite a propriedade distributiva, e que se como a gente discutiu lá atrás, né, se o rotacional for igual a 0,
né, que a gente discutiu ali no início, esse nosso campo vetorial ele é dito uniforme, né, ou então ele é dito conservativo. Se ele for uniforme, né, ou conservativo, né, são sinônimos, esse nosso rotacional desse campo vai ser igual a zero, como a gente viu lá no início. Então, relembrando, né, o rotacional ele mede a máxima circulação líquida de um campo vetorial por unidade área. Né, lembrando que essa área, né, é a área do contorno, e ela é orientada, né, de forma que essa circulação líquida seja máxima. Então a gente escolhe o contorno, né, se a gente escolher o contorno que maximiza essa circulação, então a gente vai estar calculando o rotacional. E aí, né, a gente pode concluir então, né, como o rotacional ele mede a circulação por unidade área, então se eu fizer uma integral desse rotacional ao redor de uma área, eu vou medir essa circulação. Então, o resultado do rotacional me dá uma circulação por unidade área. Ou seja, ele me dá uma circulação daquele ponto. Se eu fizer a soma, né, de todas as circulações de todos os pontos, ou seja, fizer a integral em relação a essa área, eu vou medir o quê? A circulação líquida total. Que, como eu estou considerando rotacional, eu vou medir a máxima circulação líquida total. Só que a circulação líquida total a gente também calcula por aquela integral de linha. Então a gente conclui que, né, isso daqui é igual a isso aqui. E isso é o que a gente chama de teorema de Stokes. Então o teorema de Stokes do rotacional mostra que, né, a gente pode calcular a circulação líquida total tanto fazendo a integral de área desse rotacional como fazendo a integral de linha, né, do campo vetorial. Aí observe que o teorema de Stokes ele converte a nossa integral de superfície do rotacional em uma integral de linha ao longo do contorno C, né? E esse processo, né, de conversão dado pelo teorema de Stokes, a gente vai utilizar ele muito, principalmente em eletromagnetismo 2. Essa conversão ela é muito comum, tá? E lembrando também, né, que como a gente discutiu, né, o rotacional, né, quando o rotacional é igual a zero, a gente diz que esse campo vetorial é conservativo ou uniforme, né? Pois a sua circulação, né, representada aqui pelo lado direito, né, pelo lado direito dessa equação aqui, né, ele é igual a zero. Ou o lado esquerdo dessa equação, né, é igual a zero nessa circulação. Qualquer um dos lados, na verdade, né, porque todas as formas representam a circulação líquida desse campo. E aí, para finalizar essa parte de rotacional, né, eu coloquei só um exemplo de um campo vetorial e vamos calcular essa rotação, né, essa máxima rotação, essa máxima circulação líquida, né, circulação líquida total, né, máxima, utilizando as duas fórmulas, né, tanto essa fórmula daqui quanto utilizando essa fórmula daqui, só para a gente comparar, né, como que faria com cada uma delas. Então aqui agora, para mudar, né, como eu já tinha feito uma parecida com coordenada retangular, vamos agora fazer com coordenada cilíndrica. Então imagina que a gente tem essa região, né? A gente tem essa região aqui, né, em que o R é igual a 2, ou seja, a gente tem essa casca cilíndrica, né, onde o R é igual a 2. O Z, ele vai de 0 a 3, né, ou seja, ele vai de 0 a 3, ó. Ele vai de 0 a 3. E o φ, eu quero só esse pedacinho aqui, ó, que vai de π sobre 3, né, que seria 60 graus, né, até π sobre 2, que seria 90 graus. Então aqui é 60 graus, isso tudo aqui é 90 graus, né? Então eu quero só esse pedacinho aqui, ó. Então eu estou observando só essa casca aqui, ó, que tá de cinza. Naturalmente, considerando essa casca, né, o vetor normal a ela, que seria o nosso vetor superfície, ele vai apontar para R positivo, né? Então a gente já sabe que a componente do rotacional que vai interessar para a gente é essa componente aqui apontando para R positivo. Tá certo? E a gente tem um campo vetorial, ó, que ele é igual a cosseno de φ sobre R na direção de Z. Então está passando um campo vetorial aqui dentro dessa região. Só que a gente vai se interessar naturalmente apenas pela componente de campo vetorial que passa onde? Em cima dessa nossa superfície, né? Que seja paralela, né, a nossa superfície, essa nossa superfície de interesse aqui. Bem, se a gente quer medir a circulação, a gente vai querer medir essa circulação aqui, né? Indo de, por exemplo, de A para B, depois de B para C, de C para D e de D para A. Então a gente vai medir a circulação ao entorno desse contorno aqui, né?
ao redor desse contorno, né? Contornando a nossa superfície de interesse, né? Essa nossa superfície aqui, né? Essa superfície cilíndrica. Naturalmente, como a gente está considerando uma geometria cilíndrica, a gente vai fazer um rotacional, né? A gente vai medir o rotacional em coordenadas cilíndricas. Bem, a fórmula do rotacional em coordenadas cilíndricas é essa aqui. Como o nosso campo só tem a componente z, a gente só vai considerar a componente z da fórmula do rotacional. Bem, fazendo a derivada dela em relação a φ e a derivada dela em relação a r, a gente chega nesses resultados, né? Que chega a esse resultado para o rotacional. Tá certo? Bem, agora vamos substituir nessa fórmula. Substituindo nessa fórmula, a gente tem a integral, ó, o z vai de 0 a 3, o φ vai de π sobre 3 a π sobre 2, o rotacional está aqui, vezes, qual é o elemento diferencial de área de uma casca cilíndrica, lá do início da unidade 2? É r de φ dz. Isso aqui é o elemento diferencial de área, apontando para R positivo, né? Como a gente comentou, aponta para R positivo. E aí, fazendo apontando para R positivo, o que vai acontecer? Esse termo daqui vai, né, o produto escalar, né, ele vai multiplicar por esse. Agora, esse termo daqui, ó, o φ com R são perpendiculares. Então, esse termo daqui não contribui para a circulação. Então, só vamos ficar com esse termo, né? E o R, escalar R dá 1. Então, a gente chega nesse resultado aqui, que é uma integral dupla. É só aplicar os conceitos de integral para resolver. Então, primeiro a gente vai fazer a integral em relação... Aqui, ó, o R dividido por R ao quadrado dá R embaixo, né? Tem essa primeira simplificação. E agora, fazendo a integral de seno de φ em relação a φ, a integral de seno de φ é menos cosseno de φ. Aí o menos com menos dá mais cosseno de φ, de π sobre 3 a π sobre 2. Então, substitui por π sobre 2, menos substitui por π sobre 3. E aí isso daqui vai dar cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2. Aí com menos da fórmula vai ficar menos 1 sobre 2r. A integral disso em relação a z vai ser menos 1 sobre 2r vezes z. Substitui z por 3, menos substitui z por 0, vai dar menos 3 sobre 2r. Então esse daqui é o valor da circulação em função de r. Só que o r, no caso, a gente está nesse ponto aqui em que o r é igual a 2, tá vendo? R é igual a 2. Então, substituindo r por 2, a gente vai ter que essa circulação ela é igual a menos 3 sobre 4. Então, a gente conseguiu medir essa circulação nesse contorno. Lembrando, né, que essa circulação ela está apontando para r positivo, né? Essa circulação ela está apontando para r positivo. Se deu negativo, significa que, na verdade, a circulação é no sentido... A circulação do F é no sentido horário, na verdade, né? Não é isso? Ela, na verdade, ela ocorre no sentido horário. E quanto que mede essa intensidade dessa circulação? É 3 sobre 4. Tá certo? E aí, uma outra forma de calcular isso seria utilizando a integral de linha. Aí a gente teria que fazer a projeção do nosso vetor em cada uma, né, a projeção dele em cada um dessas linhas, né? Então a gente teria que fazer a projeção dele em relação a esse lado AB, em relação ao lado BC, em relação ao lado CD, em relação ao lado DA. Né? Como a gente colocou aqui, ó, é a projeção dele, dessa componente dele na direção de AB, né? Em relação a componente dele na direção de BC, na direção de CD e na direção de DA. Bem, FAB, FBC, FCD e FDA são as expressões do campo F calculada para os segmentos, né, AB, BC, CD e DA, né, são as projeções. Como os segmentos AB e CD têm direção dada por R de φ, na direção de φ, ó, AB e CD estão apontando na direção de φ. Só que o nosso campo vetorial é na direção de z, então ele não tem componente nessas direções aqui. Então essa integral, né, vai dar igual a 0, né? Então essas integrais vão ser iguais a 0, né? Porque ó, o nosso campo ele está na direção de z. Então esse produto escalar vai ser igual a 0. Então a gente já vai anular essa componente aqui e essa componente aqui. Vamos ficar só com essa componente e essa componente. Tá certo?
Bem, no segmento BC, o φ é igual a π sobre 2. Ó. No segmento BC, que é esse segmento aqui, ó, a gente está bem no ponto em que o φ é igual a π sobre 2. Certo? E no segmento AD, o φ é igual a π sobre 3. Então, vamos olhar lá. Bem, no segmento BC, o φ é igual a π sobre 2. Portanto, o nosso campo vetorial ele vai ser igual a cosseno de... Ele não é cosseno de φ sobre r? Então, ele é cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, essa componente aqui também vai ser igual a zero. Então, só ficou apenas essa componente aqui, ó. Só que cosseno de π sobre 3, né? Nessa componente dA, cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2. Então, o nosso FBC, ou seja, a nossa componente do campo vetorial na direção de z, ela vai ser igual a 1 sobre 2r na direção de z. Além disso, a componente dl nessa direção de z, ela é um elemento diferencial dz na direção de z, só que apontando negativo, né? A gente já viu que aqui ele é negativo porque ele vai de d para a, né? Ele aponta para baixo. Então vai ter um sinal negativo aí. Então a única integral que a gente vai fazer é essa integral aqui, né, do dA, que vai de 3 a 0, né? Ele vai do d até o a, que é de 3 a 0, do escalar desses dois, né, que é 1 sobre 2r na direção de z, escalar dz na direção de z, que é o elemento diferencial de comprimento em coordenadas cilíndricas na direção de z. Fazendo esse escalar, z com z dá 1, vai ficar 1 sobre 2r vezes z, 1 sobre 2r vezes z, perdão, 1 sobre 2r vezes dz, né? E aí a integral disso em relação a z vai dar z, de 3 a 0, que aí você substitui z por 0, menos substitui z por 3, que vai dar menos 3 sobre 2r, igual a gente encontrou lá atrás, né? Igualzinho a esse daqui. E aí, substituindo r por 2, a gente vai achar a circulação. Ou seja, utilizando, nesse caso, utilizando a integral de linha, fica muito mais fácil, porque a gente vai anulando, né, a gente vê todas as circulações e vai anulando aquelas que são perpendiculares. E aí vai ficar só com aquelas componentes que são paralelas ao campo vetorial. E aí soma essas integrais. Aí ela deixa de ser uma integral fechada, né, e passa a ser uma integral de linha aberta. Só que como a gente está escolhendo as componentes paralelas, a integral de linha, né, esse produto escalar, ele vira uma integral normal, uma integral comum. E aí, fazendo essa integral, a gente encontra o resultado da circulação, né, que é o mesmo, né, a gente viu que, de fato, as duas formas são idênticas, né. Então, né, a gente fechou essa parte, né, dos operadores vetoriais, e aí o que eu quero dar para vocês na próxima aula é mostrar, e se a gente calcular o gradiente do rotacional, ou o divergente do rotacional, né, o rotacional do gradiente, ou calcular o divergente do rotacional, entendeu? Será que existem sucessivas aplicações de operadores vetoriais? O que será que acontece se a gente fizer sucessivas aplicações de operadores vetoriais? Então, é isso que eu vou preparar para vocês na próxima aula, para a gente discutir, né, e para a gente encerrar essa nossa revisão, né, que até agora a gente tem feito uma revisão de cálculo vetorial. E aí vocês vão perceber que, se vocês conseguirem resolver matematicamente esses problemas da unidade 2, quando a gente chegar lá na unidade 3, 4, 5 e 6, né, que a gente vai trabalhar com eletromagnetismo, a gente vai sempre transformar o nosso problema físico, né, em um problema matemático, que vai ser um problema de cálculo vetorial. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nas unidades seguintes vai ser interpretar, né, dar uma característica física a esses problemas matemáticos. Tá bom? Então, valeu!